Agora recebemos no nosso estúdio Alex Lima, a estrategista-chefe fundador da Economics. Seja bem-vindo, Alex. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro, nos ajudando a entender essa bagunça da economia mundial e como o Banco Central brasileiro está reagindo a tudo isso. Primeira leitura do comunicado, meu caro, nesta tarde. Mais hawkish, mais dovish, como é que está essa leitura? Eu acho que parecido com o que a gente viu, né, no comitê de março. Cautela é a palavra-chave que está ecoando essa super quarta, não só no cupom, mas também como o próprio FONC, né? O FONC me pareceu um pouquinho mais preocupado com o conflito, uma linguagem um pouquinho mais forte. Tem uma palavrinha que a gente viu aqui no comunicado do cupom que não tinha no último, que é a extensão do ciclo, né, da extensão do conflito, que é uma variável que hoje a gente tem que se preocupar. Quando o conflito estourou em 28 de fevereiro, parecia que poderia ser uma coisa muito curta. E a gente fez aniversário de 8, 9 semanas agora. 2 meses Exato. De conflito, né? Então, isso está começando a ser calibrado, incorporado nas contas, nos modelos dos bancos centrais. Então, eu acho que a gente está com um momento onde o Brasil tem bastante juro real para cortar, né? Dependendo da conta, 8, 9, 10%. A gente pode continuar no conta-gotas, ajustando o tamanho do ciclo, mas tomar muito cuidado com as expectativas, que, como você mesmo falou, faz 7 semanas que o Focus aumenta a taxa de Selic de final do ano, né? Consecutivamente, já estamos a 4,90, né? Bem acima 50 pontos acima da meta, 50 pontos base acima da meta. Então, eu acho que o comitê refletiu isso. O comitê refletiu essa cautela, esse cenário extremamente fluido, e não existia muita vantagem em dar muito guidance para o mercado, né? Porque o cenário é extremamente fluido. Dizer o que vai fazer em seguida. A gente começou o ciclo de cortes de juros com guidance. O Banco Central telegrafou a decisão, falando, gente, na próxima reunião nós vamos cortar os juros. Ninguém sabia o quanto, mas sabíamos que ia cortar. E agora não há essa garantia, a gente não tem a direção. É possível que a gente veja interrupções neste ciclo de calibração? Você vê isso acontecendo? O Banco Central vai tirar o band-aid aos poucos, vai cortando de pouquinho em pouquinho, porque o início com 2 cortes de 0,25 dá um espaço bastante amplo para o Banco Central cortar essa taxa de juros. Exato. Eu acho que se a gente olhar um pouco o que acabou em termos de histórico, a gente começou o ano com focos olhando uma Selic perto de 12, 11,75. Já estamos indo para 13, então já tirou quase 125 pontos base, né, 1,25 desse preço, dessa expectativa. E isso é função exatamente desse cenário extremamente fluido, né? Hoje, na curva, provavelmente a gente tem que ver depois do cupom, mas antes da decisão, a gente tinha uma Selic terminal de mercado, né? Os EIs refletindo quase 14%, 14,20%. E pioraram no dia de hoje. A gente viu os EIs subindo bastante depois da decisão do FED e do CAGED, que a gente recebeu também, foi bem forte. Exato. Então, taxa de desemprego a 5,8%, praticamente nível mínimo da série histórica, refletindo o que o BC fala, que é atividade muito resiliente. Então, assim, quase um pesadelo perfeito para quem queria cortar muito, né? A gente está realmente, o choque de petróleo, encontrando maneiras de materializar esse tipo de juros um pouco mais alto no mundo. Eu gosto de pensar que os bancos centrais, quando o choque é global, eles se comportam como manada. Vai todo mundo na mesma direção. Exato. Então, assim, no começo do ano, vamos lá, 1º de janeiro, parecia que ia ser um mundo onde Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, Banco Central do Japão, todo mundo ia cortar alguma coisa entre 3, 4 vezes, né? Isso era o que é pricing de mercado, isso que era expectativa de mercado nas curvas. No próprio Estados Unidos tinha a expectativa de 3 cortes de juros para este ano. Agora a gente não tem nenhuma. Nenhuma, mas tem 3 altas no Banco Central Europeu, 3 no Banco Central Inglês e 3 no Banco Central Japonês, né? Então estamos em outro patamar. Na Europa, claramente, existe uma preocupação muito mais forte, porque a memória do choque inflacionário do episódio de Rússia e Ucrânia é muito forte. E então, claramente, a gente tem esse comportamento de manada acontecendo. E eu acho que o BC, apesar da gente ter esse estoque de juro real, ainda espaço, está tendo muito cuidado e sendo bastante bem sucedido na calibração do comunicado para segurar as expectativas. Perfeito. Nós tivemos votação, são 6 diretores nesta reunião, 3 estão faltando, 2 porque não existem, não tem nenhum nome indicado até agora, faz quase 5 meses que essas 2 cadeiras estão vagas, e um por conta de problemas pessoais, por conta de um falecimento de um familiar próximo. Então foram 6 diretores.
Votação que foi unânime, todo mundo votou pelo corte de juros. Mas a palavra unanimidade não aparece no comunicado, já apareceu em outras ocasiões. Isso demonstra que há ali talvez uma preocupação maior entre os diretores. Por não estar presente no comunicado, a gente vai ver, claro, a ata, se na ata eles colocarem essa unanimidade ou não. Mas a decisão foi unânime, ela só não é notificada no comunicado. O que isso significa? Eu acho que, para o detalhe exato, a gente vai ter que esperar a ata, mas o que acontece, de novo, voltando para os choques globais, hoje no Fed a gente teve 4 dissensos, né? E um tipo de dissenso diferente que nunca apareceu na ata do Fed, que é a questão que eles quiseram mudar o viés do comunicado, que isso é uma coisa que normalmente não aparece. Então você teve o Stephen Miller, que ele é basicamente o representante mais do governo Trump, querendo cortar, né? Quase 100 bases esse ano, e teve 3 diretores querendo tirar o viés de relaxamento monetário, quer dizer, com uma visão um pouco mais rock, um pouco mais dura. Essa granularidade acho que a gente vai ter que esperar a ata do BC para acontecer, porque de fato é essa questão de não ter todos os diretores disponíveis. Né? Exato, a gente não tem todo mundo disponível, não sei se eles evitaram usar a palavra unanimidade por não estar todo mundo na mesa para votar. Por respeito. Por respeito ao diretor que está ali ausente. Então vamos aguardar a ata da reunião. Outro ponto interessante, não mudaram o balanço de riscos. Ainda são 3 riscos para a alta da inflação, 3 riscos para a queda da inflação em relação ao cenário base que o Banco Central está utilizando. É a decisão prudente, você enxerga aí essa cautela que a gente está falando desde o início do programa. Neste balanço de riscos, as commodities aparecem ali com um risco de queda de preços. Exato. Eu acho que as commodities, o risco de queda tem que estar, porque a reversão pode ser muito forte, muito rápida. Na verdade, um período de 45 dias entre comitês é uma eternidade no atual cenário, né? Porque em 2 semanas o petróleo pode cair 20% e mudar completamente o balanço de risco. Então tem que estar mesmo, mas ao mesmo tempo a situação é tão fluida que, olha só, a gente estava vindo numa atuada onde a guerra continuaria esse cessar-fogo, né, nesse status de baixa ação cinética, sem confronto, e hoje, né, o Brent está batendo a máxima de 119, que é um dos pontos fechamentos mais altos desde que começou o conflito desde fevereiro, e no dia que toma as decisões monetárias que estão olhando para os últimos 45 dias. Então bota um pouco os banqueiros centrais numa saia muito justa. Então esse balanço de riscos tem que constar tudo isso, e acho muito acertada essa questão da gente colocar no comunicado a extensão do ciclo do conflito, porque é realmente a chave para tudo isso. Perfeito. Nós fizemos algumas simulações lá na casa, na The Economics, e a inflação de alimentos pode ser um choque similar ao que aconteceu na Ucrânia. Né? Para o Brasil, a inflação de alimentos bateu 14%, né? No pior momento. Os Estados Unidos bateu 9%. São números assustadores. Não estamos lá, mas depende da extensão desse ciclo, desse conflito. Entendi. Depende da contaminação, talvez, dos outros itens. A gente ainda não viu isso, por exemplo, nos dados que a gente recebeu. O PCA dessa semana não mostra isso. Mostra uma alta contida de preços para alimentos, ali perto de 1%. A gente já viu um represamento da inflação de alimentos nos meses anteriores, é praticamente um rebote do que a gente viu, mas não é esse efeito de inflação de alimentos que você está enxergando. É um efeito muito maior. Exato. Ele é um efeito mais de segunda ordem, né? Entendi. Isso aconteceu, assim, você tem provavelmente 6 meses onde você tem primeiro preço de energia e insumos, que é preço do enxofre, preço da ureia, basicamente os insumos preço do globais. Fertilizante, preço do combustível. Exato. E aí, num segundo momento, claro, se o conflito se arrasta, exato, se existe transmissão, aí você tem o repasse para os alimentos e aí o repasse das expectativas. Então a gente está longe disso, não estou falando que isso está acontecendo, ainda bem, mas é uma coisa que está seguindo um pouco o histórico, seguindo um pouco o script. Agora, Alex, quando a gente olha para a parte doméstica deste comunicado, quando eles falam, por exemplo, que os indicadores de atividade mostraram a moderação esperada para a atividade no Brasil. Quando a gente olha para dados de serviço, dados de indústria, dados, por exemplo, do setor de agronegócio, essa moderação que a gente está vendo não mudou a tese Brasil para corte de juros. O que está mudando é a expectativa do que pode acontecer pela frente. Mas eu acho que na ponta a gente tem que olhar também um pouco o fluxo de notícias que é bem relevante, né? Obviamente um ciclo de commodities, um super ciclo de commodities beneficia o Brasil, dado a nossa matriz de produção. A gente já viu isso acontecer no passado. Exato. Então, a própria Petrobras, né, um real valorizado contra o dólar, reduz a alavancagem em dólares, melhora o caixa. Né, o próprio Brent, o WTI alto, também melhora, né, a geração de caixa da empresa. É um cenário positivo para certos tipos de empresa.
Mas se a gente olhar a continuidade de um juros muito alto no Brasil, a gente teve raiz em Pão de Açúcar, né, abrindo aí falência nesse período entre comunicados, né, entre decisões. Então são sinais, a gente vê nível de endividamento das famílias também em patamares recordes. A gente vê algumas variáveis macro e novidades do setor corporativo vendo que a atividade vai cansando do juro nominal muito alto, né? É em conta-gotas, é devagar, mas tem menos espaço para continuar e acho que isso reflete um pouco a decisão de você ir calibrando para baixo e cortando esses juros real. A gente tem muita incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, mas precisamos cortar esse juro porque a gente já está há muito tempo com o juro na casa dos 15%. É um pouco isso, é um pouco isso. E aí, por exemplo, quando eles falam dos níveis subjacentes da inflação, eles estão preocupados com inflação de serviços, principalmente. Quando a gente olha para o relatório trimestral de inflação, o relatório de política monetária agora, perdão, corrijo o nome aqui, é difícil largar velhos hábitos. Eles mudaram de nome, então é relatório de política monetária. No relatório de política monetária, a preocupação é com os serviços. Como é que você viu estes últimos dados? Como é que a gente está em relação a essas inflações subjacentes, estes subgrupos dentro do IPCA, principalmente, que é o nosso dado principal? Eu queria entender, porque o Banco Central tem isso como uma grande preocupação. Sim. O Brasil aprendeu a viver com juros altos. Né? A gente, se você olhar a média, você mostrou a trajetória da Selic, faz quanto tempo que a gente não vê a Selic abaixo de 10? Né? Então, não é à toa que o juro real neutro Brasil de longo prazo é 5%, 6%, que é muito alto, você para pensar, né? Um dos maiores do mundo. Então, o brasileiro está acostumado a ter condições financeiras apertadas. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma atividade muito resiliente, dado. Isso é meio que a contraprova, né? Sim. Está acostumado, o mercado de trabalho está apertado, né? A taxa de desemprego historicamente baixa. Então, mesmo assim, a gente continua. Então, a gente tem uma massa salarial grande. Né? Essa massa salarial é a que acaba causando a inflação de serviços. A inflação de serviços é basicamente massa salarial. Então, quanto a taxa de desemprego for nesse nível historicamente baixo, a gente tem um pouco de pressão. Então, qualquer coisa que abre a torneira de mais atividade, né, pressiona. Então, a gente está num nível muito, muito próximo de equilíbrio. Talvez planos de renegociação de dívidas, talvez novos benefícios que possam ser concedidos, talvez um desemprego que continue muito baixo. Nós temos amanhã PNAD contínua. A expectativa do mercado é 6% de desemprego por fatores sazonais, né, Alex? Mas mesmo assim é uma taxa historicamente baixa para o Brasil. A gente não lida normalmente com essas taxas nestes números. Né? A gente estava com números de 14%, 13%. E eu queria entender, olhando lá para fora, nós tivemos hoje decisão do Fed por manutenção de juros, o mercado colocando na conta que até dezembro de 2027 o Fed não corta. Isso pode mudar amanhã, pode mudar daqui 10 minutos, mas a leitura principal é que em 2027, lá em dezembro, a gente vai ter corte de juros. O quanto hoje o que acontece com juros no Brasil está dependente do que acontece com juros por lá. Porque nós tínhamos, em uma época aqui em que o juros estava a 5% nos Estados Unidos, que manutenção de juros significava que o Banco Central poderia não ter espaço para cortar. Essa relação é um pouco diferente hoje, a gente está mais distante e se o Fed decidir manter juros o ano inteiro em 2026, não vai afetar esse nosso ciclo? Não, a gente sempre é um pouco sincronizado, né? Principalmente quando a gente vê em momentos macro globais, que é o que a gente está vivendo um pouco hoje. Mas se a gente estivesse num mundo onde o conflito acabasse em breve, né? Assim, no primeiro semestre, se resolvesse no primeiro semestre, e o estreito abrisse, a gente tivesse essa ruptura de energia global ela se normalizasse, mesmo que lentamente, o Brasil fica um pouco mais independente dado a gente está muito à frente da curva, né? Sim. A gente tem muito mais juros do que inflação. A gente está pagando muito mais do que eles para pegar dinheiro. Exato. E a gente fez a lição de casa antes, nesse sentido, a gente foi mais agressivo, então teria mais. É que hoje a briga é muito na questão das expectativas e nessa incerteza. Então esse prêmio de incerteza está nos custando muito hoje nesse conservadorismo, né, do Banco Central. E quando a gente olha para o mercado, amanhã todo mundo vai acordar, vai ler esse comunicado 1000 vezes antes de começar a operar. Vamos ter surpresa? É mais do mesmo? É o que a gente esperava? Qual que é a leitura final? O que a gente consegue tirar de qualitativo dessa Eu acho que mais neutro para mercado. Tá. Eu acho que o Banco Central não se comprometeu em nada, nem para um lado nem para o outro. Grande parte da expectativa era de neutro para ROC, né? Porque inclusive mudou um pouco a expectativa ao longo do dia, porque teve o Fed vindo um pouquinho mais agressivo, tá?
Então, acho que amanhã não vai ter grandes surpresas para os ativos de Brasil. A gente vai seguir muito antenado no que acontece no conflito. Afinal, tivemos Brent fechando praticamente o dia 119, WTI 107. Né? Então, a gente tem alguns tipos de choques que parece que são mais imediatos, dado que a decisão foi muito dentro das expectativas.